Olá, tá começando o 197º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai? Tudo certo também, de For All Mankind assistido. Eu ia perguntar se você assistiu, porque você tava passeando, né, Marcos? Então, eu estava passeando, dei um pulinho no Rio de Janeiro no fim de semana para acompanhar uma conferência de IA que a Apple participou, fui lá para ver as coisas dela. E na volta, voltei de ônibus, deu tempo suficiente para ver For All Mankind, o episódio dessa semana. Mas antes de falar desse episódio, deixa eu comentar rapidinho como é que foi esse evento, porque teve mesmo a participação da Apple, né? Claro. E, assim, era um evento de IA que acontece há 15 anos, gigantesco, e foi no Rio Centro, um lugar lá em Jacarepaguá muito grande, com vários pavilhões, e 80% do evento foi exposição de pôsteres, que é um esquema bem de feira de ciências, assim. Isso tem em toda conferência científica, vamos dizer assim, né? Que tem lá na parede um pôsterzinho explicando qual que é a premissa do estudo, um resuminho de como é que foi, resultados, etc. E fica lá a pessoa na frente. Oi, posso te explicar? Você vai lá, você conversa, aí tira umas dúvidas e tal. E são milhares de pôsteres expostos, tem turnos, né? Das 10 a 1 é esse aqui. Aí passa para o almoço, da 1 às 3 é esse, das 3 às 4 é esse, e vai circulando. E aí tinha de várias universidades do mundo inteiro, de várias empresas do mundo inteiro, tava o Google lá. A MacPol tava lá expondo um pôster e gente da MacPol lá, sabe? Assim, muito gringo, maioria chinês. Mas e tinha a Meta, tava lá também. Tem um dos pavilhões, tinha stands das empresas. Tava a Microsoft, tava a Amazon, a ByteDance tava lá, Tencent, Apollo e a própria Apple, todo mundo recrutando, muito engraçado, todo mundo com um tabletzinho, uma coisa assim, escaneia o QR Code, já manda o seu currículo, eles estavam lá bem nessa pegada, assim. No stand da Meta, eu passei lá e estavam expondo os óculos sem tela, a hora que eu vi uma fila, eu falei, putz, legal, vou testar o óculos com tela. Não, era só o Ray-Ban normalzinho, mas eu nunca tinha... Eu já tinha usado rapidinho, mas nunca tinha testado num demo. Eu gostei muito do lance de Voice Boost, que eles têm lá o modo de voz, que você olha pra pessoa, ele aumenta o volume da pessoa que está falando, se vira pro lado, ele tira isso, e você modula a voz, né? Deixa mais robótica, pra ficar mais óbvio que é uma coisa, não simulada, mas assim, augmentada. E, né, os controles todos, isso é bem legal. E aí, no stand da Apple, eles estavam expondo até o MLX, que é o framework da Apple para rodar modelo e etc., direto lá em Apple Silicon, que é bem legal, é tudo código aberto. Lá no Hugging Face tem um monte de modelo já adaptado para você rodar nesse esquema, uma coisa bem técnica mesmo. E um outro estudo que eles estavam expondo é um que eu até tinha escrito sobre ele faz um tempo no 95Mac, que é um modelo aberto também, que você sobe uma foto, dá 3 segundos, ele gera uma versão tridimensional da foto. Você não anda por ela, mas tem você vira para um lado, para um pouquinho, tem uma tridimensionalidade maior, tem um mapa de tridimensionalidade também, né, para mostrar como ele está reconhecendo a profundidade da foto, aquele Gaussian Splat, né, os pontos Gaussian, tipo pixel tridimensional, posicionado ali no ambiente. E aí dá para conversar um pouquinho, né, com o pessoal de lá. Teve um dos engenheiros de machine learning que estava lá, e você usa, né, aquele crachazinho cretino de Marcos Mendes, 95Mac, o que eu postei lá no Instagram, né? Aí eu cheguei, aí o pessoal de toda a conferência tá acostumado a ver gente de empresas ou de universidades, Cornell, Carnegie Mellon, tava tudo lá. Aí o cara olhou pro meu crachá, ué, 95Mac? O que você tá fazendo aqui? E aí, mas foi bem legal, foi divertido conhecer esse pedaço, assim, sabe? Que não tem muita exposição, não só da Apple, mas de maioria das empresas, né? A gente vê quando sai um GPT, uma coisa assim, mas esses trabalhos menores, né? Eu vi 2 apresentações, teve uma apresentação do primeiro dia de um engenheiro da Apple, que até falei com o Rambo, foi engraçado, ele parecia muito o Casey Liss do Accidental Tech Podcast, mas ele era italiano e chamava Federico, que é o tipo Federico Vendetti, então foi uma colisão ali de referências, ele falando sobre um paper que ele publicou, ele ajudou a publicar, sobre redes neurais que trabalhavam de um jeito paralelizado que não era o jeito que ela geralmente é trabalhada. Então isso poderia ter um ganho melhor de desempenho para umas tarefas. E no segundo dia foi... ontem, na verdade, né? Que foi o segundo dia. Que era um dia só de palestras. Teriam 3 da Apple, mas elas aconteciam meio ao mesmo tempo. E não tinha
uma agenda, meio-dia vai ter essa, uma vai ter essa, era meio quem tá pronto a apresentar aí. E aí eu vi um segundo exemplo segundo estudo sobre como a limpeza de dados ajuda o modelo a melhorar. Então, se você tiver menos dados, tirar dados repetidos, por exemplo, isso faz com que o modelo se lembre melhor de tudo. Se você tiver muitos dados além do que ele consegue lembrar, coisas que têm pouca representatividade de dados dentro do modelo, o desempenho de o modelo trabalhar com isso é menor. Então é um esforço legal de você, sei lá, uma coisa que tem 60 vezes mais dados do que a que tem você pode tirar um pouco dessas 60 vezes e ele tem um desempenho super legal, super técnico, né? Tinha hora que eu não entendia nada do que estava acontecendo. A pessoa falava, alguém perguntava e respondia e falou, cara, isso é chinês pra mim. Às vezes era. Então, mas foi bem legal. Foi um evento super divertido, gostei bastante de ter participado. Foi uma coincidência ser no Brasil, acho que ano que vem em Paris, sei lá onde é, cada ano num lugar, Eu ia te né? perguntar, foi a primeira vez que teve no Brasil? Eu acho que foi a primeira vez que esteve no Brasil, pelo que eu entendi. E foi a sorte, a coincidência de ser aqui. Né? O povo veio tudo passar calor aqui. Mas gente do mundo inteiro. Muita gente da Índia, muita gente da China, Estados Unidos, da Europa. No sábado eu saí, à noite fui, sim. A Barra, como diz o Jota Quest, Jacarepaguá, que é o evento, é longe pra caramba. É muito pra esquerda, muito pro leste do Rio de Janeiro. E aí chegou a noite, eu encontrei até o Gustavo Guanabara, o Fabrício Carraro, que estavam por lá. Quer dizer, o Guanabara mora lá. O Fabrício estava lá para um outro evento de IA que teve também, foi outra coincidência, veio da Espanha até aqui, que apresentou IA sob controle comigo. A gente saiu à noite e depois, mais tarde, ainda fui pro Leblon, para um bar que eu gosto, chama Liz. E aí eu sentei, aí tava conversando com o bartender, tinha um gringo do meu lado, ele entrou meio na conversa, acabou que o cara tava lá pra conferência também, dominou a cidade, a conferência, assim, sabe? Caramba. Foi gigantesca, foi muito legal, adorei ter participado. Que da hora. Bem bacana. Enfim, e voltando, no ônibus, eu vi For All Mankind, o 5º episódio com uma revelação que eu adivinhei por engano na semana passada. Mas antes de falar sobre ele, teve um ouvinte anônimo que mandou pra gente um follow-up sobre o episódio da outra semana, o 4º episódio, que a gente comentou que foi um episódio que a gente tinha gostado muito, né, que eu tinha achado ele fraquinho, etc. E um ouvinte anônimo falou, viva a diferença, achei esse episódio o melhor da temporada até agora. Ele lembrou, interessante, que já tivemos um episódio chamado Brasil nessa série. Tá falando isso porque a roteirista é brasileira, né? Tinha esquecido disso, pra ser sincero. É verdade, foi na temporada passada, inclusive, teve aquele episódio chamado Brasil, que eu até pensei que, nossa, teria uma grande referência ao Brasil, foi um segundinho, mas tá bom, né? Teve um episódio chamado Brasil, mas o ouvinte anônimo gostou do episódio anterior, eu ainda continuo achando que foi um episódio devagar. Em contrapartida, eu não sei você, Marcos, mas eu já gostei bem mais do episódio dessa semana. Achei ele mais agitado, mais acontecimentos, mais reviravoltas. E esse me prendeu bem mais do que o anterior. Sim, o episódio Svoboda, que eu procurei, significa liberdade. Aí faz total sentido até da parte irônica dos russos terem chegado lá. E eu gostei mais desse episódio. Ele teve muita exposição. O episódio inteiro foi todo mundo conversando e explicando pra plateia o que estava acontecendo. Que esse é o tipo de coisa que me incomoda quando eu vejo algumas coisas, né? Mas teve rápido até o negócio de, a gente sabe, foi você, Baldwin, foi a fulana aqui vocês são amigos, então claro que um vazou pro outro, etc. E os impactos disso, né? Acho que foi o episódio mais de preparação pra agora vai desenrolar, a gente falou semana passada. Agora a gente sabe sobre o que é essa temporada, né? Teve toda a apresentação de personagens novos, o governador, a esposa dele. Eles estão fazendo um pitch cada vez maior de Star City, né? Que até estreou o trailer na semana passada, o trailer oficial mesmo. Então dá pra ver que eles já estão colocando a história, o impacto disso em For All Mankind, porque assim, 4 temporadas sem falar de Star City. Falou só um pouquinho. Aí nessa tá pesado nisso. Por quê? Porque vai ter uma série só sobre isso. Então eles têm que começar a vender a série ali. Mas a gente teve agora... eclodiu a tensão que já estava faz um tempo, e o episódio termina até com os manifestantes indo lá atrás do governador, entrando na central, etc. E vimos a volta da Irina, né, que também deve ter um papel importante em Star City, mas tá de volta. Exato. O episódio já começa lembrando dela, né? Uma volta ali a 2003... Mostra que ela também ficou presa há um tempo. E quando começou ali, né? Eles falam várias vezes da Star City. Eu falei, olha o gancho aí pra série nova. Né? Então, eles deixam bem claro ali que essa temporada também é uma preparação pra série que vai estrear. E até por eles terem lembrado o que aconteceu com ela apareceu bastante nesse episódio. Acredito que ela também terá um papel bem essencial a partir de agora. No decorrer aí dessa temporada, que já estamos quase na metade, se for ver, né? Episódio 5, a temporada geralmente tem 10 episódios, então já chegamos na metade. Agora, de novo, acho que as coisas vão se acelerar. Fiquei bem curioso para ver como é que vai ser essa questão, porque
O episódio meio que termina com um conflito armado, pessoas, né, se brigam, eles dão tiro nas pessoas. Foi, né, uma coisa ali já bem mais agressiva. Eu também achei interessante isso que você notou, que até pensei, nossa, será que eles vão dar muita volta? E, quem que foi que vazou o arquivo? Né? Ai, grande investigação. Não, 5 minutos de episódio, foi você e seu amigo, né? Então, assunto resolvido e agora vamos para as consequências. Então, isso eu também achei bem legal desse episódio. Sim, sem esse pedaço aí, sem enrolar. E já desde o começo da temporada tava meio telegrafado que o governador lá, ele era meio sujo. E o jeito que ele se expressa e até o jeito que ele se veste era pra ser meio político pateta, meio trambiqueiro, assim, né? E aí agora a gente descobriu um pouco mais a respeito disso, a pressão que ele enfrenta e como ele era visto lá como o sucessor do outro político mais parrudão lá e que agora não é bem assim, a chegada da Irina e que tava todo mundo junto ali, o parceiro da policial também tava junto lá, ele que matou o coreano, então isso... Que ele tinha matado o cara eu não imaginava. Eu achava que ele tava só ali enfiado na história e que ele que tinha atacado o policial, que foi meio que aconteceu, né? É engraçado, eu falei semana passada, foi do jeito que ele andava que caguetou ele pra mim. Talvez não possa ser um detetive. Mas agora a gente já entendeu as pressões de dentro e de fora, que vão ter um impacto grande aí ao longo desse resto, né? Quase chegamos na metade do resto da temporada, né? E aí tem também aquela policial, né, que tem um outro nome, mas eu sempre esqueço o nome daquela guarda, mas que ela parece ser meio do bem, que ela tá investigando, daí era que ela vai confrontar o colega dela, ele fala, vou contar lá pro outro, ele fala, mas é o outro que mandou matar, né, então dá pra ver que tem todo um complô ali, meio que só ela que tá fora, e também acredito que ela deve ter um papel meio essencial ali em continuar com essas investigações paralelas, eu acredito. Sim, ela vai ser a amiga da resistência, no fim das contas. O lance de heróis improváveis em lugares inesperados vai ser o papel dela ali, né? Daqui a pouco o Miles se junta com ela e aí a gente vê o que vai dar nisso. Mas episódio de preparação pra essa reta final. E eu vou confessar pra você, Felipe, que se a gente não estivesse fazendo aqui semana após semana, talvez eu tivesse desistido ao longo dessa temporada. Mas vamos ver se eu sou recompensado pela perseverança. E aí, Star City, eu não tenho muita esperança de que eu vá assistir, não. Né? Essa série, esse episódio, sim, teve o vale espaço, né? Que tem que ter um vale um pouquinho lá da missão, etc. Falar com o cara lá que tava na nave, e é isso. Teve uma estrelinha. A cota ficou acumulada pra semana que vem, né? Mas tá a bom. cota espacial tá ficando cada vez menor, e eu também, os primeiros episódios eu achei muito arrastados, eu fiquei com a mesma sensação de que, putz, será que eu realmente continuaria assistindo, né, se não fosse nós estarmos aqui já comprometidos em comentar. Esse último episódio dessa semana eu gostei, me deixou um pouco empolgado pra ver como é que a série vai terminar, mas já tá aquela sensação assim, acho que essa série já pode acabar, já deu o que tinha que dar, né? Eu sigo surpreso que ela vai ter uma temporada a mais, mas chega de falar mal dela, a gente tá assistindo porque a gente quer. E teve sim, coisas interessantes, a gente já passou aqui da metade dela. Star City, você viu o trailer? Quando eu cliquei pra abrir o episódio, já me jogaram o trailer na minha cara. Isso, né? Então... eu nem vejo o que é trailer de pulo. Mas e aí? Assim, me parece interessante, né? Pelo menos pelo trailer, justamente essa ideia de voltar lá no tempo, explorar mais o lado dos soviéticos. Também não sei se eu vou assistir. Talvez eu dê uma chance, assim, de ver o primeiro episódio e sentir o feeling pra ver se continua ou não. Até pelo carinho que a gente tem por For Mankind, mas tá aí, tá chegando, né? E acho que falta um mês pra estreia. É bem isso. É no fim, acho que é no mesmo dia que termina For Mankind, já estreia Star City. Eu, nesse momento, acho meio difícil ver. Eu vi o trailer e tem um monte de espaço, eu falei, vocês não me enganam de novo, não. Vai ter meia dúzia de foguetinho, daqui a pouco o dramalhão de novo. Não me engana, não. Mas é isso aí. Então, a gente... No próximo episódio, qual que é o título do próximo episódio? Já temos? Acho que já temos, No sim. Sudden Moves, sem movimentos rápidos. A gente vai ver a continuação dessa invasão aí da base. Enfim. E trazendo follow-ups aqui do que vocês mandaram pra gente na última semana, a gente comentou, né, sobre diferentes usos que diferentes pessoas dão pro iPad. O Luiz Felipe falou sobre o uso do iPad Pro. Ele disse, tem um modelo M2 e queria usar no trabalho remoto, mas tem um problema relevante. Na Justiça Federal, a gente usa o sistema PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, que nunca foi otimizado pro Safari. No Mac ele ainda funciona de uma forma razoável, mas no Safari do iPad, ou qualquer navegador baseado em WebKit, a experiência é péssima. O botão fica inacessível,
o layout se desorganiza, PDF das peças processuais não carregam, a gente tem que primeiro baixar tudo no app de arquivos, depois ler na tela. Ele falou, é uma pena, só isso me impede de usar o iPad. Essa questão do navegador é um problema para muita gente, principalmente quando se trata de site de governo, esses sites que não costumam ser atualizados com muita frequência, aí o iPad fica defasado em relação aos computadores, e eu acho que é uma coisa que a Apple deveria resolver muito logo, porque todo ano tem uma conversa, né? Toda WWDC diz assim, o Safari do iPad está mais desktop do que nunca, que agora ele abre os sites desktop, mas não é a mesma engine, né? O Safari do iPad ele ainda é muito limitado comparado ao que a gente tem no Safari do Mac, por exemplo. E ainda assim, tem aquela questão que a Apple impede outras web engines de rodarem no iOS. Agora pode lá na Europa. Supostamente era para ter aqui no Brasil, mas até hoje, né? Tudo e também, assim, pode. Era para ter, né? Mas não chegou. E assim, lembro até hoje da conversa que eu tive com o pessoal da Opera, que eu falei, tá, e aí, liberou engine de terceiro na Europa, vocês estão fazendo eles? Não, porque eles não vão se dar o trabalho de fazer um navegador exclusivo só para a Europa, né? Então, mas eu acho que já passou da hora do iPad ter esse tipo de coisa, porque é um dos fatores que mais limitam. Você ter alguns sites que você não consegue usar no iPad, porque o Safari do iPad ainda é um Safari mobile. É óbvio que ele tenta ao máximo carregar o site como se fosse um computador, mas não é. Tem muitas coisinhas específicas do WebKit que ainda são restritas ao Mac. Aquela coisa, a Apple limita em partes porque ela acha que o iPad é mais seguro, que se ela liberar certa coisa... Pô, no Mac já é assim, né? Vamos deixar a galera usar o Safari de verdade. Ou deixar a galera baixar um navegador de verdade, né? Que hoje você baixa o Chrome e ele é na Chrome. É o Chrome vestido... É o Safari vestido de Chrome. Então... Mas eu entendo, Luiz Felipe, porque de vez em quando você tá ali usando o iPad e tem um site ou outro que não vai. Você tem que pegar o computador e fazer no computador mesmo. Assim, site do governo, a minha experiência geralmente é que a coisa é meio bugada, né? Meio desde sempre. E no próprio Mac, né? Lembra? Para declarar imposto de renda, era sempre um problema. Então, parte disso não surpreende. E eu entendo que do lado do governo, do lado de qualquer tipo de acesso público, na verdade até de empresas são muito acessadas. Tem que garantir a máxima compatibilidade com gente que acaba tendo computador, tá lá rodando um 486 com Windows 95 e tem que abrir, porque a pessoa também tem que declarar imposto de renda, né? Então é a vida, né? E tornar quanto mais você tem que abrir a compatibilidade, menos tecnologias avançadas e novas você pode colocar ali, porque você tem que garantir que vai abrir. Esse é o máximo, é o foco. Né? Acontece às vezes de quebrar em coisas mais modernas mesmo. Então, quando ele falou isso, eu entendi uma parte do problema que é abrir no Mac as coisas, né? Mas aí você acrescenta a questão mesmo de Safari do iPad, aí torna mesmo, né? Obrigado a você, Luiz, por ter mandado. E a gente tinha comentado aqui recentemente sobre aquele comercial super bacana. Na verdade, a campanha legal toda do MacBook Neo, começando pelo vídeo de anúncio do MacBook Neo, que era um par de mãos montando o computador, né? Uma coisa super lúdica e bonitinha, coisa assim. E a Apple publicou um vídeo lá no YouTube mostrando o making-off desse comercial, que eu achei mais legal que o comercial. O comercial já é bacana. Esse making-off foi super divertido, eles mostrando ali como cada efeito foi criado, né? Muito. Foi um vídeo bem legal que eles publicaram, tanto no YouTube, mas também saiu primeiro naquela conta Hello Apple, que eles falaram mesmo que seria uma conta de bastidores, uma coisa mais diferente. Então, a gente pode ver que é super legal já por isso, né? Que a Apple não costuma mostrar bastidores de nada. A gente vê bastidores da Apple assim... Uau, a Apple está nos mostrando algo. Igual quando teve aquele evento que eles gravaram com o iPhone, que daí teve os bastidores, aquilo lá também foi assim, cara, é assim que eles fazem as keynotes, olha que legal. Então, tivemos esse bastidores ali do videozinho. E, assim, o que mais chama a atenção, né, nessa história toda é que, justamente numa era em que todo mundo tá fazendo tudo com IA, a Apple ainda se deu ao trabalho de fazer um vídeo à moda antiga. É óbvio que ele tem CGI, mas é isso, mostra ali, né? São pessoas que fizeram efeitos práticos, eles realmente girando o computador, pegando as coisinhas. O que mais também me chamou a atenção foi aquela cena das teclas voando assim, Sim. que é realmente bracinhos robóticos fazendo as teclas voarem, depois eles apagaram os bracinhos com efeito. A parte que coloca a tela, que estica assim, eles trabalham com luzes para depois substituir por efeitos. Então, assim, não tem nada de IA nesse vídeo. É realmente tudo feito com efeitos práticos e depois termina ali, né, faz a finalização com CGI. Então ficou muito legal, muito bacana o videozinho já é bonitinho, mas ver os bastidores é ainda mais legal justamente por isso, né? Por ver que a Apple
ainda tem esse cuidado com, não, vamos fazer uma campanha legal, uma campanha com efeitos mesmo, não tem nada de IA, nada gerado, não é o caminho mais fácil, é um caminho que realmente deixa ali o vídeo mais bacana. E agora a gente sabe por que o vídeo chama tanto a atenção, porque realmente teve um cuidado super legal pra fazer ele. Sim, a gente vai deixar o link aqui na descrição e eu espero que isso incentive outras empresas a fazerem coisas desse tipo também, né? Já que o pessoal tende a copiar mesmo toda a estratégia de comunicação da Apple, torcer pra isso virar mais padrão aí, porque foi bem legal. Toda a campanha da Apple, sei lá, se eles trocaram de agência, se trocou equipe, mas a do MacBook New e do resto também, a gente vê os comerciais saindo aí, tudo bem legal. E tá me lembrando também, lembra quando teve um making off de um dos comerciais de iPhones novos, que a Apple mandou tirar do ar, que eu acho que foi a agência que publicou e fizeram. Foi o iPhone 14. Do 14, que era aquelas mãos super elásticas, meio dalcinho do Street Fighter, assim. O grande e o grandão. Pode crer. E aí apareceu também o making off, deu meia hora, a Apple falou, tira isso, vocês estão loucos. Aí precisaram tirar do ar. Eu lembro que eu tava no 95 Mac, sabe, porque eu que cobri essa história pra eles, e a agência mandou mensagem pra mim, pelo amor de Deus, deleta a matéria, a Apple tá brava com a gente. Falei, pô, gente, vocês publicaram o negócio no Instagram? Acharam que ninguém ia ver. Pois é. E no fim do ano passado, teve também uma agência, em algum lugar do leste europeu, que alguém vazou... Acho que foi pro Mac Rumors. O próximo iPhone, lembra? Vai ter um botão em cima e um botão do lado, vão ser 2 botões de câmera. A minha agência tá fazendo o comercial disso. E aí, o Mac Rumors publicou a matéria, alguém que trabalha na empresa tal. Aí o cara falou, vocês falaram que eu trabalho na empresa tal, não pode falar com qualquer empresa. Eu mandei pra vocês em confidência. E ele falou, gente, você não falou que era segredo esse pedaço, né? E eles tiraram do ar, mas aí já era tarde, né? Até eu olhava de tempos em tempos o site da agência pra ver se tinha a Apple como cliente ainda. Depois de um tempo, parei de ver, mas foi meio parecido. Ele falou, não, cara, não é por aí não. É raro, mas acontece. Pois é, né? E seguindo aqui com o que foi assunto que a gente já veio comentando nas últimas semanas e seguiu evoluindo nessa semana, vamos falar a respeito de memória. Segue esgotando agora o modelo base do Mac Mini, que está esgotado nos Estados Unidos. Eu vim olhando aqui o estoque mesmo no Brasil de Mac Mini e o Mac Studio. Tem coisa aqui no Brasil assim, prazo de entrega de 12 a 14 semanas. Cara. Imagina você esperar 3 meses, até lá já vai ter lançado um novo, a expectativa, acho que do mundo inteiro, né? Mas não só isso aconteceu, mas você publicou uma matéria que colocou de um outro jeito a premissa sobre a situação da Apple com memória RAM. Falou como a Apple resolveu a crise da memória RAM antes dela começar. E aí? Então, começando aí falando, antes de puxar para essa minha matéria do Mac Mini, eu fiquei impressionado que lá fora, a galera que vende, né, mercado de usados ou revenda, cara, tem gente vendendo o modelo de entrada por $900 no eBay, umas coisas assim meio absurdas, porque acabou, não tem Mac Mini nos Estados Unidos. Uhum. E aí eu fui olhar aqui no Brasil, né, nessas revendas, importadoras, também acabou. Eu tava olhando aqui nas principais, mais conhecidas da galera, não acha, ou só tem algum modelo específico, tá realmente escasso assim. E no Mercado Livre que eu fui conferir, o modelo M4 já também ficou mais caro, né? O pessoal já tá cobrando 8, 9 mil reais no Mac Mini. O Mac Mini você encontrava assim por 4, 5 mil. Uhum. Então a coisa para quem quer um Mac Mini novo tá apertada. E aí eu aproveitei toda essa situação que tá rolando agora, da crise de memória RAM, da escassez, para escrever como que a Apple tá conseguindo contornar toda essa situação, não com, né, porque RAM você não substitui, mas a ideia da matéria é abordar justamente como que a eficiência dos chips Apple Silicon deixa a Apple numa situação um pouquinho mais tranquila, que é o que a gente viu com o MacBook New. Ela lançou o MacBook com 8 GB de RAM, que, de novo, não estou falando que 8 GB é a melhor coisa do mundo, suficiente, eu sei que 8 GB tem limitações. Mas para o público do MacBook New, por exemplo, funciona. Tem ali a integração do chip, o swap que acontece, como é tudo integrado no chip da Apple, a RAM consegue usar a famosa memória compartilhada, né? Que você tem RAM, SSD, gráfico e tudo consegue trocar entre si ali de uma maneira muito rápida. E para o usuário final, a menos que ele esteja fazendo algo que estresse muito, né? A questão de RAM, processador, funciona. E o ponto do artigo é esse, como a Apple... que provavelmente ela nunca fez esses chips pensando numa escassez de RAM, que acho que isso é uma coisa que ninguém estava prevendo, principalmente em 2020, quando chegou a Apple Silicon, mas que hoje esses chips colocaram a Apple numa situação bem confortável, justamente porque ela consegue fazer
devices que funcionam bem com menos RAM. Então ela não vai ter que correr para sair dobrando o RAM ou comprando muito mais RAM, porque ela está numa situação ok, enquanto o resto do mercado, a gente viu a Microsoft esses dias, por exemplo, aumentando um monte o preço da linha Surface, que são os laptops, os tablets da Microsoft, que a maioria começa com 16 GB de RAM, tem mais RAM, e ele assim, o preço agora lá fora tá mais caro que preço de MacBook. O Surface que compete ali com o MacBook Air, agora ele tá saindo por $1.150, é mais caro que o preço de entrada do MacBook Air, que é o competidor direto dele. Então assim, você comprar um Surface hoje sai mais caro do que comprar um MacBook, um negócio meio doido. Então, é isso, tá todo mundo surtando com a escassez de RAM. A Apple também, mas de novo, como a Apple tem essa eficiência do chip Apple Silicon, ela ainda consegue ter um pingo de um respiro, enquanto as outras estão, tipo assim, a Microsoft mesmo, né, falou, teve aquela nota e disse que, ó, nós vamos otimizar o Windows, provavelmente porque viram que não vai dar para ficar aumentando RAM, né, de maneira ilimitada a curto prazo, então vai ter que otimizar. E a Apple, nesse caso, já vinha fazendo esse dever de casa sem querer, né? Essa noção, tem uma noção, desde que começou a parte da escassez de chips, que a Apple tinha uns contratos maiores com fornecedores por mais tempo, e isso tinha ajudado ela a manter preço, e foi uma coisa que a gente está vendo mesmo. Assim, tem duas coisas que vão acontecer nas próximas semanas. Primeiro, nessa semana tem a divulgação do relatório fiscal da Apple, e certamente, talvez, esse seja o assunto principal do papo, né? Depois eles comentarem também sobre a mudança de liderança, que é óbvio que também vai ser um assunto aqui no episódio de hoje, mas isso, certo, ela vai ter que dar mais explicações até do que ela tinha dado no trimestre passado, que foi, olha, a gente já está embutindo aqui na nossa previsão de faturamento do próximo mês, do próximo trimestre, toda essa parte da escassez de componentes. Pode ser que se ela durar mais, ela deve durar mais, a gente tenha que fazer uns ajustes, etc. Então a gente vai ver ela falar um pouquinho mais a respeito disso. E em segundo lugar, o que a Microsoft fez nessa semana foi, sim, claro que não tem hora boa para acontecer esse tipo de situação, né, de escassez de componente, etc. Mas especialmente nesse momento, não poderia estar acontecendo em pior hora, porque a Apple acabou de lançar o MacBook Neo, que está, pelo menos, sendo muito bem aceito e avaliado, a Microsoft tendo que aumentar o preço base do computador dela, do concorrente, do que a Apple lançou para ser barato, justamente a Apple. Então, assim, que situação que ela está vivendo, e não tendo uma solução prevista para acontecer tão cedo, essa é só uma dos aumentos. A gente viu a Samsung, né, aumentar também preço de telefone, acho que até no Brasil, né, eles aumentaram. Sim, até aqui. Então tá todo mundo reagindo da melhor forma que consegue ou que dá, mas sem estar disposto a abrir mão de ter um prejuízo temporário para garantir um cliente, especialmente no momento em que a Apple tá com produtos novos e que vão bater de frente justamente com quem já cobrava um pouco menos, né? Então, que situação! Nesse momento é bom que o Tim Cook seja o cara de operações que tá comandando ali a Apple, porque não seria se tivesse outra pessoa ali nessa liderança nesse momento, ela teria conseguido, pelo menos aparentemente, ir tão bem aí com essa parte do bastidor e de acordos, etc. Que coisa. Com certeza, mas comandando a Apple por pouco tempo, né, Marcos? Pois é, nessa última semana, na terça-feira, né? Não, na segunda-feira, foi na segunda-feira, óbvio que foi na segunda-feira, que a gente não gravou nenhum remendo, que a gente falou, deixa, vai ter um monte de coisa, a gente fala na semana que vem, pensa melhor a respeito disso, e estamos aqui hoje na segunda-feira, finalzinho do dia, a Apple confirmou a saída do Tim Cook do cargo de CEO. Quem vai substituí-lo, de fato, é o John Turnus, que vinha liderando o hardware da Apple, já era o cotado há muito tempo para ser o substituto mesmo, aí, o sucessor do Tim Cook. A gente, claro, vai repercutir isso, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue querendo falar com você, que está esperando agora o fim de abril e está com o imposto de renda, a declaração enrolada. Fala com eles. Eles gostam de problema. Eles gostam de dor de cabeça. Na verdade, eles resolvem a sua dor de cabeça. Então vai em @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Fala que você veio aqui do A Fonte e começa a resolver o seu imposto de renda, assim como eles fazem para pessoas jurídicas e assim para gigahertz também, né, que resolve a vida de pequenas e médias empresas. Você quer abrir a sua empresa, quer resolver uma pendência aí do CNPJ, documento que está enrolado, eles resolvem. E quem escuta aqui o podcast, eles até falaram com a gente, né? Teve um ouvinte que mora lá na Europa e conseguiu de lá resolver uma treta que ela tinha com a vida CNPJ dela
aqui no Brasil. E é claro que é com autorização dela que a gente tá contando isso. E pra você, então, que tá com a declaração enroscada, ou não precisa nem estar enroscada, mas tá com aquela preguiça e às vezes tem que ir atrás de uma coisa assim, eles resolvem. Vai lá no Facebook, vai no Instagram, procura pro @firmouconsultoria e tira isso, faz o offload disso da sua cabeça pro colo deles. Eles resolvem pra você e você vai ver como vai ser bom fazer isso. E quem sabe talvez se tornar um cliente também da parte que eles têm de oferecer assistência pra pessoa jurídica também. Uma última vez, @firmouconsultoria no Facebook e no Instagram pra resolver como eles fazem pra gente aqui todo dia na Gigahertz. Muito obrigado pelo patrocínio desse episódio e também pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem, então agora está confirmado. Na segunda-feira, no finalzinho do dia, a Apple anunciou que John Ternus vai ser o novo CEO da Apple a partir de 1º de setembro. Até lá, o Tim Cook segue como o CEO, e isso foi uma coisa que, inacreditavelmente, não vazou, porque a decisão foi feita na sexta-feira. O conselho da Apple, quem elege o próximo CEO é o conselho. Geralmente o CEO atual recomenda, mas é que nem quando o Steve Jobs, né? Ele estava deixando o cargo de CEO mesmo, falou, eu recomendo ao conselho que vocês elejam o Tim Cook como CEO, mas vocês fazem o que vocês quiserem, né? Já estava tudo acertado. Óbvio, uma parte até meio burocrática desse tipo de transição, mas na sexta-feira eles elegeram, aí passou sábado, domingo, ninguém vazou, o Gurman acabou não vazando. Segunda-feira, fim do dia, veio o anúncio meio estabanado, né? Porque o primeiro press release que apareceu não foi sobre isso. O primeiro press release que apareceu foi, na verdade, sobre a mudança do cargo do Johnny Struge, que vinha liderando a parte de chips e vai agora liderar a parte de hardware. Criaram um cargo novo para ele, e nesse press release estava lá, o incoming, o próximo CEO da Apple, John Ternus, não sei o que. Falei, oi? Aí já estava aparecendo os reports a respeito disso, logo depois apareceu o press release, que tá lá o Tim Cook e John Ternus, os dois vestidos idênticos, andando no Apple Park, os dois inteiros de azul, conversando, rindo ali. Então está confirmado, Felipe. Suas primeiras reações. Onde você estava na hora que você descobriu que essa mudança ia acontecer? Estava no meu escritório e um dos meus primeiros pensamentos, que eu até brinquei com vocês enquanto apresentavam o ADT, foi, putz, agora que a fonte já saiu, né? Dava nem para fazer um break news, mas o episódio já estava no ar. Mas foi muito inesperado mesmo, e também foi a mesma situação. Eu via o report do John Struge sendo lá o novo chefe de hardware, e aí que você pode botar o que tá acontecendo, meu Deus, mas cadê? E depois que saiu o press release lá falando especificamente da mudança de CEO, é isso, né? Não era para ter sido uma surpresa, porque a gente já vinha escutando isso há muito tempo. Faz tempo que a gente tá escutando o Gurman, principalmente, que a Apple estava preparando o John Ternus para ser o próximo CEO. Então, o nome não é nenhuma novidade. Mas o timing, eles realmente conseguiram surpreender, né? Tava todo mundo vivendo suas vidas, e aí do nada chega notificações dos portais do Newsroom falando, novo CEO, né? Até adorei os memes do Apple Park com a fumacinha branca, né? Abemos novo CEO, né? Escolheram finalmente. Mas é isso, não chega a ser uma surpresa, mas agora sim a gente entende como é que vai ser a transição, que agora a Apple confirmou mesmo os detalhes, que o Tim Cook fica até setembro. O Tim Cook não tá saindo da Apple, então assim, que a galera falou, o Tim Cook naquela entrevista, ele não falou que ele ia, né, se aposentar, ele realmente não tá se aposentando, ele tá mudando de cargo, né? Ele agora vai ser o Chairman Executive, né? Vai ficar ali no executivo do conselho da Apple, então... eu até lembrei de você, Marcos, porque não é exatamente isso, mas meio que é o que você até brincou, né? Da Apple ter dois CEOs. Ela agora vai ter o Tim Cook para lidar com a parte política, que o John Ternus não tem cara de alguém que vai querer ficar jantando com o Trump, e o Tim Cook pode continuar fazendo esse papel de ser a pessoa que vai cuidar das relações políticas da Apple. E o John Ternus, como um bom engenheiro, vai ser o cara de produtos que deve estar mais à frente dessas decisões relacionadas ao desenvolvimento mesmo de produtos ali dentro da Apple. Então o Tim Cook não está se aposentando, ele continua, mas o John Ternus agora oficialmente, vai ser, né, a partir ali de 1º de setembro, o CEO da Apple. Então agora a gente já sabe mais ou menos quando que vai acontecer essa transição. Aí tem também o John Struge nesse meio, que agora ele entra meio que no lugar ali do John Ternus como o chefe mesmo de software. E é engraçado, né, porque teve aquela história de que o John Struge por um momento supostamente esteve aberto a possibilidades, aí agora o cara virou ali o chefão de hardware mesmo da Apple. Ele sempre já há muito tempo esteve envolvido no desenvolvimento dos chips Apple Silicon, um cara que tem aparecido bastante nos eventos recentemente, principalmente para falar de Mac. Então agora ele estará ali
liderando a parte de hardware, e agora são 5 áreas, então a gente teremos a engenharia de hardware, silicon, tecnologias avançadas, que eu também fiquei me perguntando o que é tecnologias avançadas, que, sei lá, que não se encaixa em silicon, né? Então o silicon não é avançado, né? A engenharia do produto não é avançada. Imagino, sei lá, deve ser uma coisa meio experimental, tipo o que fez surgir o Vision Pro, né? Uma coisa meio, brinquem aí, descubram coisas avançadas, né? Sei lá. Aí tem a parte de plataforma e de projetos. Então a Apple dividiu bem aí essa parte de engenharia, e tudo ficará sob o comando do John Srouji, que, de novo, era o cara do Apple Silicon até então. De falar que eu gostei das mudanças, é óbvio que, assim, eu entendo que essas mudanças não vão ter um efeito prático esse ano que vem. São coisas, assim, de 3, 4 anos. Se a gente lembrar do Tim Cook, que assumiu em 2011, o primeiro grande produto dele foi o Apple Watch em 2014, né? Então, teve uma distância até realmente a Apple ganhar mais a carinha do Tim Cook, até a gente começar a ver mudanças mais significativas. Então, né, eu sei que tem um pessoal já assim, meu Deus, o John Ternus vai salvar a Apple, o John Ternus vai fazer a Apple legal de novo. Esse ano que vem a coisa vai continuar igual, com certeza ele tá muito alinhado ainda ao Tim Cook. Vai demorar um tempo até a gente começar a ver ele colocando o dedinho dele mesmo, falando, é desse jeito aqui, é desse jeito, apesar de que tem, né, uns comentários de bastidores que o MacBook Neo mesmo foi um projeto muito John Ternus, né? Parece que ele queria muito que o MacBook Neo acontecesse, então com certeza algumas das ações mais recentes da Apple podem já ter o dedo dele, mas uma mudança drástica no jeito da empresa, na maneira da empresa, acho que ainda vai demorar um pouquinho mais pra gente ver. Mas me empolga, a longo prazo, pensando, eu acho que a Apple tava precisando de alguém de produtos, né? Assim, é impossível, né? Não dá pra falar que o Tim Cook é um fracasso, que tá longe disso. O cara triplicou o valor da Apple, a Apple hoje é enorme, né? O que ele fez com a Apple, toda empresa queria ter o seu Tim Cook. Mas a gente também sabe que a Apple ficou uma empresa mais conservadora, no sentido de, é isso que tá funcionando? Vai ser assim. E agora, tendo um cara de produtos à frente da Apple, me empolga um pouquinho mais para pensar que talvez eles voltem a fazer coisas mais ousadas. Não quer dizer que, né, vai ser um Steve Jobs da vida, acho que nunca teremos uma Apple de Steve Jobs de novo, mas me empolga pensar que a Apple pode mudar o rumo só um pouquinho para ficar um pouco mais empolgante, mais interessante. Eu acho que o John Ternus pode trazer isso, até porque tem toda aquela historinha que o Tim Cook nunca gostou de se envolver diretamente nos produtos, que chegavam nele e falavam, você gostou de A ou B? Veja bem, né, o que vocês preferirem e tal, desde que dê dinheiro pra gente, tanto faz, né, agora dizem que o John Ternus já é um cara bem mais envolvido com os produtos, com o que ele gosta, o que ele não gosta, então isso me empolga bastante. Quero ouvir de você, Marcos, sua reação, suas expectativas agora com essa dança das cadeiras aí na liderança da Apple. Eu tô, assim, né, é horrível pensar, todo mundo vai entender. Eu tô feliz que agora teve essa mudança. E uma coisa que eu comentei no ADT, e claro que o link vai estar na descrição, que a gente teve uma conversa inevitável, né? Ter essa mesma conversa que a gente teve lá, que olhando nessa sequência da preparação da Apple pro que vem pela frente, o iPhone, assim, tudo bem, Jobs voltou, etc, o Mac, o iPad, a Apple ainda era um nadinha, né? O iPhone até hoje, o ganha-pão da Apple. Metade do faturamento da Apple nos últimos 20 anos, isso veio do iPhone, né? Ter colocado o Tim Cook no cargo de liderança foi o que permitiu para a Apple seguir crescendo e ter uma estrutura que ela tem hoje em dia, que vai deixar ela fazer as próximas coisas. Então eu gosto dessa ideia. E assim, eu imagino agora, sei lá, bota o John Ternus, cara mais ligado a hardware, mais ligado a produto. Não vamos também achar que o cara é Jesus Cristo. A Apple vai continuar botando anúncio nas coisas, ela vai, assim, é uma empresa gigantesca e o cara da liderança, o impacto dele até acaba sendo, quando ele faz tudo certo, ele é pequeno, quando ele faz tudo errado, o impacto é grande, né? Mas muita coisa vai continuar igualzinho, porque não é ele que vai decidir mudar exatamente tudo, né? Tem todo um planejamento do qual ele participou e está estabelecido, e qualquer coisa que ele queira fazer agora de novidade, coisas pontuais, pode até acontecer. Tem esse exemplo mesmo lá do Tim Cook, quando ele entrou no cargo de CEO, ele começou a fazer a Apple dar o mesmo valor de doação que o funcionário dava para instituições, né? Era uma coisa que o Jobs não fazia, não porque ele proibia, ele só não fazia. E aí a Apple passou a fazer com o Tim Cook. Então essas coisas, beleza. Só que mudança estratégica de produto novo, tudo isso leva tempo. É óbvio que leva tempo. Então não dá pra achar que o cara vai entrar lá e vai mudar tudo. Dito isso, eu penso assim, interessante, o cara de operação fez a Apple crescer do jeito que ela cresceu, agora o cara de produto
para usar todo esse dinheiro, essa estrutura que ela construiu e fazer as coisas. Ele passa aí seus 15 anos no cargo de CEO da Apple, aí daqui a pouco troca, bota de novo um cara mais ligado a negócio, essa parte interna, e faz esse pêndulo. Acho que esse é um bom equilíbrio para fazer. Então, eu gosto sim da ideia de tudo que a gente está vendo sobre ele. É claro que tudo tem um grande verniz de comunicação que foi muito bem planejada por gente que ganha muito bem para fazer isso, tá? Direcionar a conversa. Então, desde o primeiro press release que saiu, lá no comecinho, aqui o Tim Cook, ele é um cara que, né, ajudou a fazer isso e esse produto, e tem o Apple Watch, e tem serviços, e tem o Vision Pro, que eles tiveram que falar do Vision Pro ali, né, porque afinal é um produto dele, versus a narrativa que a gente sempre vê sobre quando falam do Tim Cook, que é isso. Ele é o cara que fez a Apple aumentar 1000 vezes o valor de mercado, ele é o cara que fez a Apple crescer e não sei o quê. É sempre essa parte de negócio, que para uma empresa de produto não é sexy você ser lembrado como o melhor CEO da história da Apple para os acionistas, né? Porque apesar da Apple trabalhar para os acionistas, ela trabalha fazendo produtos para o público final, né? Então, dá para ver muito bem essa percepção de que tentaram colocar o Tim Cook mais, não como cara de produto, mas evidenciar o que ele fez ali, além dessa parte gigantesca, que foi a principal contribuição dele, né? Eu não fiz porque deu preguiça de pegar, mas vai aparecer daqui a pouquinho as comparações de quanto valor de mercado cada empresa alternou durante aí o tempo do Tim Cook como CEO. E teve alguém que pegou e fez, o Tim Cook ele aumentou o valor de mercado da Apple em, sei lá, era uma coisa meio absurda assim, tipo $600 milhões por dia. Faz nem sentido, sabe? Então isso foi muito bom mesmo, claro que foi. Né? Teve os tropeços, ele até durante o town hall lá que ele fez, ele falou, Apple Maps, foi uma bobagem, claro que foi, né? Meu primeiro grande erro, ele falou, cometi muitos depois, né? Óbvio que cometi, né? Mas o Apple Maps foi o primeiro grande erro. Por outro lado, ele falou que o Apple Watch foi um dos principais acertos da carreira dele, que ele lembra até hoje do primeiro e-mail que ele recebeu, que o Apple Watch tinha lá ajudado a vida de alguém e que ele recebe isso de forma corriqueira hoje em dia. E, na contrapartida disso, a Apple também fazendo um pouquinho lá do direcionamento do que as pessoas iam falar a respeito de John Turnus. Se formou como engenheiro lá na Universidade de Pensilvânia. Então, colocaram isso aí como... e espalhou, né? Toda a matéria que falava do John Turnus. Quem que é John Turnus? O cara que se formou como engenheiro. Então, direciona. Eu tenho até um certo ceticismo sobre essas cartas. A carta que o Tim Cook fez, por exemplo, agradecendo todo mundo. Não é um adeus, afinal, né? Eu fico aqui até setembro, e setembro pra frente eu vou seguir no conselho. Mas, e falando, agradecendo as pessoas e etc. Eu fico sempre pensando assim, quantas pessoas de comunicação isso passa até chegar na frase, na carta final, sabe? Então, tudo que cada palavra que tá nessas cartas todas, ela é muito bem planejada, tem um motivo simbólico e semântico além do gramatical para estar ali, né? Tem uma frase do press release deles que eles falam assim, né? Essa transição que foi aprovada unanimemente pelo painel de diretores segue um processo planejado de sucessão de longo prazo e que foi muito thoughtful, né? Então, olha o tanto de palavras que eles colocaram ali para falar, gente, está tudo bem. Ninguém brigou, ninguém tá doente, é tudo feito muito planejado, e longo prazo, e né, para tentar acalmar. Isso tá no final do primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo fala, Tim Cook vai seguir lidando com partes de ligações políticas da empresa com o resto, que é isso mesmo, né? Vai botar... E foi o que eu escrevi, na verdade, lá no Mac Magazine. Sim, vai botar o cara novo, que ninguém conhece, numa reunião com o Trump vai querer engolir ele. Até pra... Então, bota o Tim Cook ali. Ele tem o respeito, ele tem a confiança, ele tem o histórico de relação. Pra sorte do Turnus, isso vai seguir. O Tim Cook não deu um prazo para o quanto ele vai ficar nesse cargo. Fico curioso para saber o quanto de verdade é. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, pra sempre. Ou pelos próximos 2 anos e vai ser isso, né? Não dá para saber. O Jobs também, né? Quando ele deixou de ser CEO, foi a mesma coisa. Eu falei pra vocês que eu seria o primeiro a avisar quando eu não pudesse mais desempenhar meu papel de CEO. Infelizmente, esse dia chegou. É mais ou menos isso, não tô lendo, eu tô parafraseando, né? E a partir de agora eu vou estar aqui no conselho também, etc. Deu, sei lá, 2, 3 semanas ele morreu. Então, é óbvio que ele não ia ser parte do conselho. Então as empresas, elas anunciam o que é legalmente permitido dentro do que elas mentem pra falar pro mercado que tá tudo bem. Né? Então não dá pra saber como é que vai ser no caso do Tim Cook. Eu imagino que ele vá sim ficar por mais bastante tempo, mas por ele, espero que não. Espero que ele possa pegar essa fortuna que ele fez e gastar e viver a vida um pouquinho, né? Depois de ter dedicado a vida inteira a isso.
né? Então, tem muita gente lá na Apple que tá há 1 bilhão de anos, você vê o próprio Phil Schiller, o Ed Kill, né? Gente que dedicou a carreira a vida inteira mesmo. O Phil Schiller saiu, mas segue lá. Né? O Ed Kill, ele tá vivendo a melhor vida dele, né? Negócio de esporte que ele curte, negócio de música, vai no Grammy, vai em show. O cara nasceu pra isso e achou o talento e o cargo dele. Que bom pra ele. Né? Mas o Tim Cook, espero que ele se dê do tempo que, sei lá quanto ele tem, né? Umas décadas de sossego e viajando e seguindo comprando. Teve um ouvinte do ADT, que não vou falar seu nome afinal, né? Mas que mandou pra gente, tava aqui na Itália, olha aqui o Tim Cook comprando vinho numa loja. Tava lá o Tim Cook, assim. Espero que ele siga fazendo isso, né? Mas da parte de impacto pra Apple, acho que não poderia ser uma melhor notícia ter um cara que, por tudo que está sendo colocado no mercado para falarem sobre ele, é um cara que liga muito para produto. Todo mundo, até de fontes que são as anônimas, de fato gosta do cara. Parece ter muito pouca picuinha, desentendimento assim, mas que é um cara mais decisivo, né? Isso que você falou do Tim Cook. Tim Cook, o B? Veja bem. É bom, o B é bom também, né? Então, não sei, assim, o que vocês acharem melhor. O Turnus não. O Turnus, ele é mais decisivo, que volta a como é que era o Jobs. Né? Pra você ser bom cara de produto, tem que fazer assim. Né? Se você não decide nada, não sai produto. Resultado do que a gente viu nos últimos anos. Né? Então eu tô bem empolgado. Tô feliz que, primeiro, a renovação. A gente viu renovação na parte de design, de interface, design de hardware. O cara de hardware que acabou de ganhar essas 5 novas, que desmembrou em 5 funções ali, tudo que ele vai liderar. O Turnus, cara, assim, o hardware vai voltar a ter uma importância, pelo menos maior nas reuniões e no poder de decisão. E já não é ruim. Todo hardware da Apple é bom, mas estava parado. Eles não precisa seguir acelerando porque eles são os líderes. Eu não sei até onde isso se mantém, porque a hora que te ultrapassam, você não alcança mais, né? A lebre e a tartaruga, sei lá. Então eu tô feliz que a gente vai ter esse pessoal mais ligado a isso no comando agora mesmo desse longo prazo da empresa. Espero, não vai ser nesse ano, não vai ser no que vem, mas espero a gente começar a mais cedo do que mais tarde ver o resultado dessa mudança, sabe? Acho que ela é excelente. Como você bem notou também, Marcos, a Apple já meio que discretamente vinha contando essa narrativa pra gente do John Turnus, como, olha esse cara aqui, né? Ele existe, olha só como ele faz coisas. Então ele vinha aparecendo publicamente mais vezes, nas keynotes. Ele apareceu, inclusive, né, em grandes momentos ali, quando a Apple anunciou. A primeira keynote que eu achei dele aparecendo, e ele tá na Apple faz muito tempo, mas a primeira vez que ele apareceu apresentando foi o iMac Pro em 2017. Uhum. E ele sempre foi colocado ali como um cara Pro, né? Toda vez que a Apple, o iMac Pro ele apresentou, o Mac Pro com as rodinhas ele apresentou, o iPad Pro redesenhado, foi ele que estava lá no palco. Mais ultimamente, com os Macs Apple Silicon, ele aparecia cada vez mais nas keynotes. Até agora, quando teve o evento do MacBook New em Nova York, quem estava lá na frente do palco recebendo os jornalistas era o Tim Cook, era o John Turnus. Então, acho que a própria Apple, né, obviamente eles já tinham essa ideia de quem eles queriam que fosse o próximo CEO e também já estava ali trabalhando a imagem pública dele, né? Tipo, olha esse cara aqui, né? Vai lá, John Turnus, fala com o jornalista, vai, apresenta o MacBook New. Então, teve todo esse trabalho já de muito tempo de direcionar essa narrativa para também não soar como, nossa, quem é esse cara que do nada virou CEO, né? Não, é um cara que já aparecia, né? Já tinha ali um contato. Quem já é da área de Apple já até gosta dele, né? Por essa ideia de, olha, é o cara dos produtos, o cara de hardware, é o cara que apresentou o iPad Pro redesenhado, né? Então, tudo isso já foi trabalhado para chegar agora nesse ponto em que está confirmado que ele será o próximo CEO. E tem... O pessoal achou... Tem os discursos de faculdade, né? Tem aquele famosíssimo do Steve Jobs. E o John Turnus também deu um discurso desses para a Universidade da Pensilvânia, que foi onde ele se formou. E ele conta as histórias. O primeiro projeto que ele se envolveu foi o Studio Display lá na Apple. E que tinha o lance da parte de trás do parafuso. Que o parafuso tinha que ter tanto 50 voltinhas. Essas coisas para mostrar atenção ao detalhe mesmo. E eu vi... Acho que foi o John Syracuse no ATP, da Accidental Tech Podcast, falando, né? Você vê... Esse é um cara que aparentemente não tem pós-graduação, mas o cara se formou. Foi lá, trabalhou, mostrou um talento dele, deu 2, 3 anos, virou gerente e foi subindo acima disso. E ele até fala de um jeito assim, tudo bem, né, que você fazer faculdade em qualquer lugar é ótimo, é desafiador, mas que a Universidade da Pensilvânia não é um Harvard. Não é, sim, ela é uma faculdade. E o cara fez, e a partir disso ele chegou onde ele chegou. Né? Então, uma observação que eu falei, poxa,
tá aí, né? Tem toda essa parte, né, de que você subir a escada da empresa tem um foco muito acadêmico, no fim das contas, se você fizer e mostrar e vamos aí e tá beleza. E tem toda... Aí começaram a aparecer os vazamentos dos planos da Apple pros próximos produtos. E aí daquilo, vai experimentar, a Apple planeja entrar em 10 categorias novas de produtos ao longo dos próximos anos. Claro que o que vai sair nesse ano, né, não tem... Pode ter tido input do John Turnus, mas não é por causa dele. Mas vai dar essa impressão, né? Especialmente o lançamento de um monte de produtos mesmo, novas categorias novas de produto, iPhone dobrável, tudo sob o comando dele, já vai dar pra ele essa chancela de agora sim, né? É que nem eu vi esses dias, alguma coisa que a Apple corrigiu, sei lá, algum bug idiota, aí alguém falou, pô, tá vendo só o John Turnus aí botando já pra arrepiar. Calma, gente, não é por aí, né? Mas tem, e você, né, Felipe, até publicou hoje de manhã lá na Macworld uma matéria a respeito do roadmap mesmo da Apple, com base em fontes do que tá pra vir por aí. Pois essa matéria traz um aspecto interessante que até então a gente já sabe que a Apple vai lançar um telefone dobrável, a gente já sabe que a Apple tá trabalhando num MacBook bem diferentão, touchscreen, e que, como você bem notou muito, a gente vai associar isso ao John Turnus, falar, olha só como o John Turnus reinventou o iPhone, reinventou o Mac, mas são coisas que, né, tem rumores já desses Macs com touchscreen, de iPhone dobrável há mais de 2 anos, então, né, algo que já estava sendo feito ali sob a direção do Tim Cook. Claro que ele era o cara de hardware e ele teve, sim, um envolvimento nesses produtos. Mas voltando aqui para minha matéria, o que nós escutamos de fontes lá na Macworld é sobre o nome desses produtos, né? A galera, tinha muita gente chamando de iPhone Fold, né? Que naturalmente outras fabricantes usam muito o termo Fold para chamar esses produtos dobráveis, mas parece que a Apple teria escolhido Ultra para ser o nome desses novos produtos. Então o iPhone dobrável deve ser chamado iPhone Ultra. Não é novidade o Ultra na Apple, ela já tem o Apple Watch Ultra, que sempre é o modelo mais diferentão e o mais caro. Tem os chips Ultra também, que é o topo do topo de linha, e a ideia seria algo parecido. Como ela não vai substituir o iPhone Pro vai continuar existindo, ela teria escolhido o Ultra para mostrar que esse dobrável vai ser o melhor iPhone, o iPhone com mais coisas, o iPhone mais caro também, indiretamente. Então, parece que a Apple escolheu o Ultra e que não vai ser só o iPhone que vai ter esse nome. Pelo que nossas fontes disseram, esse MacBook touchscreen com OLED, que pode ter conexão celular também, enfim, várias coisas diferentes, o novo design, também pode ser chamado de MacBook Ultra. A ideia da Apple é realmente criar uma linha acima do Pro, né? Que o Pro hoje é o suprassumo, né? O iPhone Pro, o iPad Pro, o MacBook Pro. Mas a gente está indo para um momento em que a Apple vai lançar produtos mais caros e que ela não quer substituir os modelos que existem atualmente. O MacBook Pro, por exemplo, ele não vai deixar de existir porque esse MacBook touchscreen vai ser muito mais caro. A ideia dele é realmente ser um outro produto. E aí parece que a Apple bateu o martelo e que esse tipo de produto diferentão vai ser a linha Ultra, né? Que o nome passa, né, um ar de, nossa, como é superior, como é Ultra, né? Mais do que Pro. Então parece que veremos muito em breve já 2 novos produtos Ultra. O iPhone Ultra, que deve ser o dobrável, e o MacBook Ultra, que deve ser essa versão touchscreen do MacBook. Eu não gosto da palavra Ultra, sabia? Eu acho ela meio estabanada. Pro iPhone eu tava gostando da ideia do pessoal chamar de iPhone Duo, porque 2 telas, etc. É menorzinho, tem Neo, Pro, Max, Pro Max. O Duo ia manter, né? Mas é costume, né? Sei lá, deve ter tido outros nomes que eu falei no passado que eu não tinha gostado e que hoje a gente acostuma, né? Abre mesmo essa avenida, porque não ia dar pra ser o MacBook Ultra, não, MacBook Duo, né? Porque esse significado, o Ultra, ele é um guarda-chuva maior, né? De significar que é o que você falou, né? É o mais avançado e, consequentemente, o mais caro, que é o que o Pro acabou virando nos últimos anos, né? É muito curioso pensar em MacBook Ultra, porque não sei se isso já tinha aparecido como rumor antes, certamente alguém deve ter hipotizado, mas você, com as suas fontes, o pessoal marcar que esse vai ser mesmo o nome do guarda-chuva, assim, suponho que eles devam sair mais ou menos juntos, né, para estabelecer bem ali o nome da marca. A expectativa é que o MacBook ele seja lançado no ano que vem, né? Comecinho do ano que vem. Pelo que a gente até escutou também, a ideia da Apple era anunciar no final desse ano, como alguns já tinham falado, mas né, toda aquela questão da RAM, então parece que a Apple já tá aceitando que ele vai ficar pro comecinho de 2027. Tá, então a gente vai ver o anúncio
do iPhone Ultra em setembro, lançamento provavelmente fim de setembro, começo de outubro, que é a expectativa, né? Porque tem aquele lance, tá atrasado pero no mútil, talvez a gente tenha, a disponibilidade vai ser super limitada no começo, e que tinha mesmo essa ideia de anunciar o MacBook, que ele vai acabar saindo um pouquinho mais aí pra frente. Né? E foi até o Sonny Dixon, acho que ele vazou de ontem pra hoje, os dummies, as unidades de fabricação só dos blocos dos próximos telefones Galaxy. E tem um Galaxy dobrável com as mesmas proporções desse iPhone Ultra, que é tipo um iPad mini, então ele é um pouco mais achatadinho, e ele, quando está fechado, a tela é mais quadrada do que a gente está acostumado da tela 16:9, né? Engraçado que eu vi o link do post, que era umas fotinhas, eu falei, cara, quer ver que vai ter um Samsung igual? E vai ter, né? Então, a gente já vai. E saiu algum da Huawei, eu acho, esses dias, que também tem essa proporção de. Mas de caderno, não sei definir. O link vai estar aqui na descrição, o pessoal já deve ter visto, né? Então sabe do que eu tô falando. Então, que parece um iPad, né? Basicamente. Sim, mas digo, ele fechado, a proporção dele não estava nada, porque a gente só não tá acostumado, mas ele é diferente, né? Porque tem uma tela mais quadrada. Vi um pessoal brincando, passaporte. Então, formato de passaporte. Exato, exatamente. E eu gosto dessa ideia. Alguém até colocou a unidade dummy do iPhone Ultra em cima de um iPad mini. E a largura dele é basicamente idêntica, ele é um pouquinho mais baixinho, mais achatadinho, assim, mas dá pra ter uma boa ideia. E até nesse evento de IA que eu tava, tinha um cara que tinha um iPad mini, ele levantava o iPad mini pra tirar foto da apresentação, assim, toda vez eu ficava olhando pra tentar pensar e imaginar que ele estava usando um iPhone Ultra pra poder ver ali como é que seria, né, no dia a dia. E tinha até um Apple Pencil colado ali em cima, assim, ele era quase do tamanho do iPad, né, que é engraçado. Mas agora, né, tudo bem que estamos há poucos meses já desse anúncio, tudo tá se encaixando, tomando forma. Agora, geralmente é quando começa a aparecer vazamento da parte de nome mesmo, né? Então, o círculo de pessoas que tem que saber os detalhes para dar segmento, para dar sequência aos processos, acaba sendo maior e começa a vazar. Então, a essa altura, bom, vindo de você e das suas fontes, acho que a gente já pode mesmo então bater esse martelo que vamos todos nos acostumar com o iPhone Ultra como o nome, e o iPhone Duo talvez fique pro Flip Phone, né? Que a Apple também, tô falando que ela tá investigando de lançar, talvez seja isso, né? Exato. E aí agora é especulação minha, mas tem aquele rumor que a Apple também cogita fazer um iPad dobrável, poderia muito facilmente ser o iPad Ultra, e aí ter AirPods Ultra, é um nome que ele acaba sendo bem abrangente, né? Tudo que a Apple quiser lançar de produto caro e diferentão, ela chama de Ultra, e o pessoal já vai entender qual que é a posição desse produto na linha. Sim. E AirPods Ultra seria o com câmera, coisa assim? De novo, aí é um chute meu, mas eu imagino que seria um bom nome, né? Porque já tem AirPods Pro, já tem AirPods Max, aí agora falta AirPods Ultra, né? Ok. AirPods, pensando no nome Ultra, eu imaginaria que seria justamente os AirPods Max, né? É o Max mais maxão ainda, que o ultra naniquinho é contra-intuitivo, né? Exatamente, mas não duvido de nada da Apple, principalmente se tratando de nomes de marketing, né? Que ele sempre é tipo o iPad Air, que não é o mais fino. Pois é, exatamente. E, pra gente encerrar, ainda nas reverberações das mudanças todas na liderança da Apple, no finalzinho da semana passada, o Mark Gurman publicou na Bloomberg uma matéria falando sobre os efeitos colaterais, né, da mudança, do anúncio do John Turnus como CEO. O Gurman falou que o Mike Rockwell, que hoje é o cara que está no comando da implementação da carangueja nova, foi colocado para resolver isso. Ele considerou sair, mas não agora. Sair uma vez que seja lançado, esteja tudo bem, aí ele ou sair da Apple, ou eles usam o termo step back, né? Dá uns passos para trás e ficar no cargo mais de consultor, não ficar ali no dia a dia. E aí, agora que as pessoas leem título na matéria, não, como é que esse cara ainda tá aí, né? Vai tarde. Não, colocaram ele para resolver. Ele tá aqui para resolver. Não é ele que tá fazendo o negócio atrasar, né? Mas essa me pegou bem surpresa. E pelo menos na matéria, do jeito que o Gurman colocou, é um reflexo dessa reorganização maior. Não que ele queria ser CEO, mas que ele imaginava que a forma como a carreira dele evoluía ali dentro da Apple não ia ter que, a essa altura, estar reportando ao Craig Federighi, por exemplo, que é o diretorzão de software, que ele queria ter um pouco mais de autonomia, e não sendo esse o caso, tendo colocado ele para fazer isso. E ele foi o cara que fez muito do Vision Pro, ele resolveu, ajudou, ele não resolveu sentado ali fazendo, mas
Ele conseguiu liderar as equipes que resolveram problemas técnicos que viabilizaram a existência do Vision Pro, mesmo ele custando o que custa, meio por conta dele que isso saiu. Então falaram, putz, você resolveu lá, agora você resolve aqui. A carangueja que está enroscado também, nem hardware mas ainda assim você vai ter que fazer isso aqui. Ele tá fazendo o trabalho dele, e a gente viu as mudanças de planos dos últimos 6 meses, né, de toda a reformulação e o atraso, e agora a parceria com o Google, mas uma vez que isso seja lançado, a expectativa agora é que o Mike Rockwell também acabe deixando. Essa eu não vi chegar, viu? Pois é, inesperado, até porque, de novo, como você bem falou, ele acabou de ser colocado ali para resolver o problema da carangueja, da Apple Intelligence, que atrasou, e aí, pô, o cara acabou de chegar e já tá querendo ir embora, né? E aí só reforça que parece que todo mundo que senta nesse cargo de lidar com carangueja e Apple Intelligence não dura. É tipo o professor de Hogwarts, de Dark Arts lá. O pessoal, tipo, olha pra quem e fala, pô, que bomba, não dá pra mim e vai embora. Mas agora que a Apple, né, resolveu dar o braço a torcer, fez o acordo com o Google lá pra ter Gemini na carangueja, que parece que a coisa vai andar, que parece que no WWDC, com o iOS 27, a gente finalmente vai ter um beta do que a Apple vem prometendo nos últimos 2 anos. Aí agora o cara fala que vai sair... Eu acho que o pessoal da Apple vai tentar segurar ele até para não ficar feio, né? Porque, de novo, outra notícia de que outro executivo, outro diretor saiu, não quis lidar com a carangueja, só vai reforçar aquela impressão que todo mundo tem de, pô, nunca vai sair isso nunca vai sair do papel, isso nunca vai dar certo. Então, acho que a Apple vai dar um jeito de segurar ele, né? Como o próprio report do Gurman diz, que ele deve só sair realmente depois que conseguir entregar todo esse projeto finalizado. Mas chama atenção mesmo, né? Que, de novo, nesse cargo ninguém para, é impressionante. Uhum. Tem uma coisa até de como isso é comunicado e percebido pela imprensa, pelo mundo e pelo mercado, no fim das contas, e isso bate muito em investidor, né? Sempre fez sentido que a gente viu aquele bando de gente ou pedindo demissão, ou se aposentando, ou essas mudanças todas sendo feitas enquanto o Tim Cook ainda era, e ele ainda é, pelo menos até setembro, o CEO. Porque imagina o contrário. Imagina que tivesse sido anunciado no fim do ano passado, sai Tim Cook, entra John Turnes. Aí começasse a ver esse monte de aposentadoria. Falar, putz, ninguém confia no cara. Tá todo mundo abandonando o barco porque os caras acham ele um mané e que não quer afundar junto, né? Não, mesmo que não fosse isso, a percepção seria essa. Então, a gente já tinha até especulado isso, que a Apple estava limpando esse deck de demissões e de mudanças e de aposentadorias. Fica uma semana sem ter nada sobre isso, anuncia essa mudança, é a cara nova da Apple. Não é estão abandonando o barco, né? Então, a expectativa é que a gente não veja mais essas mudanças grandes. Então, se o Mike Rockwell, isso é, no ano que vem o cara step back e talvez virar, ou sair, ou talvez virar só, entre aspas, consultor, não seria um resultado da mudança, né? Não vai associar uma coisa a outra que vai ter passado muito tempo, muita notícia, muito produto, muito lançamento, né? Mas nos próximos meses, se a gente começar a ver algumas saídas, aí sim, eu imagino que vai dar para associar pelo menos a essa mudança alguém que achou que ia ser promovido de um jeito e não foi. E aí a pessoa fala, então eu vou lá pra Meta que estão me pagando 30 vezes mais para fazer uma coisa que eu tô mais próximo do que eu tô prometendo, pelo menos, né? Que a gente viu muito fazer isso, especialmente aí no mercado do segmento de IA, né? Então, algumas mudanças de cargo mais alto, se a gente passar a ver isso acontecer nos próximos meses, acho que vai ser por causa mesmo da troca de guarda. Mas coisa de mais dia a dia é normal de empresa, né? Tem até um limite quanto a pessoa consegue segurar mudanças grandes da vida dela, porque não quer que a empresa fique mal com investidores, né? Que ela fala, eu vou cuidar do meu que ninguém vai cuidar. Então, a gente pode esperar ver um pouquinho disso ainda assim, eu acho. Então, assim, num resumo, um saldo positivo dessa mudança, eu imagino, né? Com certeza, tudo indica que vai ser positivo a longo prazo. Beleza. Claro que vocês, pessoal que estão escutando aqui, podem falar com a gente o que vocês acharam dessa mudança, ou dessas mudanças, estão felizes, estão tristes, estão aliviados, estão com medo do que vai acontecer. gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou você encontra em gigahertz.fm/afonte/197 ou aqui no seu player de podcasts. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam a fonte para a gente poder descobrir o podcast. A você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, sou MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e o Área de Transferência, apresento para a Lura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês
E a gente volta, vamos ver, sem grandes surpresas, na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.